Hoje estudaremos a sexta trombeta, que nos resume ao nosso tempo. Apocalipse 6, verso 12 e 17. E vi quando ele abriu o sexto selo, eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou-se preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra, assim como uma figueira lança seus figos prematuros, quando ela é abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um rolo, como é enrolado, e toda a montanha e ilha foram removidas dos lugares. E os reis da terra e os homens grandiosos, os homens ricos, os principais capitães, os homens poderosos, cada servo, cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam às montanhas e às rochas: Caí sobre nós, escondei-nos da face daqueles que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá ser capaz de ficar de pé? Os efeitos da abertura do sexto selo, o sol se tornando em preto e a lua tornando-se sangue, são muito semelhantes às de Joel, capítulo 2, verso 28 ao 31, que estudaremos aprofundadamente na sequência dos áudios, as quais são ditos que ocorrer imediatamente antes do dia do Senhor, em Joel 2, versículo 31. Esse dia equivale ao grande dia da ira de Deus, do Pai e do Cordeiro, nos versos 16 e 17, em Sanfonias, capítulo 1, verso 14 e 15. Alguns entendem que esse é o tempo da segunda vinda de Cristo, por causa da semelhança no fraseado entre alguns casos específicos do sexto selo, como em Mateus 24, versos 29 a 31. Em razão da mesma palavra grega para é vindo, elten, ser usada na mesma forma grega para a profecia em Judas 14, a qual possui um sentido futurístico. É melhor interpretá-la aqui como estar por chegar, o grande dia da ira deles. A pergunta é: quem será capaz de ficar de pé? Ela é respondida no capítulo 7. Analisaremos o capítulo 6 de Apocalipse, do verso 12 ao 17, que é os momentos finais que ocorrerão aqui na Terra, sobre os sinais da volta de Cristo. Segue o outro áudio. Continuando o nosso estudo aqui, a gente vai analisar de Apocalipse 6, verso 12, o primeiro versículo, que é a abertura do sexto selo. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. Temos várias passagens bíblicas que nos orientam sobre essa mesma luz e essa mesma verdade, em vários profetas e decorrendo nos evangelhos. Começamos primeiro com o primeiro texto bíblico, que vai em Isaías 13, versículo 10. Isaías 13, versículo 10, vai dizer o seguinte: Porque as estrelas e a constelação dos céus não darão sua luz, o sol logo a nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos viventes. A palavra grega para iniquidade, que se chama anomia, os que vivem sem lei, é uma palavra grega, iniquidade. Então, foi traduzido do grego a palavra anomia, que quer dizer aqueles que vivem sem lei. Isaías 13, verso 10 e 11. Agora nós temos o livro de Ezequiel, capítulo 32, Ezequiel 32, 7. Ezequiel, capítulo 32, versículo 7. Vai nos dizer o seguinte: Quando eu extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, e cobrirei o sol como uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Ezequiel capítulo 32, verso 7. No livro de Joel, nós temos o capítulo 2, o versículo 31. Joel 2, 31. Vai dizer o seguinte: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, verso 31. Mateus, capítulo 24, que é um capítulo apocalíptico,
revelador através dos sinais dos tempos. Mateus 24, verso 29. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Esse é o verso 30. Quando aconteceria antes? Quando o 29 anuncia. Mateus capítulo 24, verso 29. Logo em seguida, a escuridão daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Marcos, capítulo 13. Livro de Marcos, capítulo 13. Temos o verso 24 e 25, que vai dizer o seguinte: a vinda do Filho do Homem. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Verso 26, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra até as extremidades do céu. Lucas 21, verso 25. Lucas 21, verso 25. Vai dizer o seguinte: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, e angústia entre as nações, por perplexidade, por causa do bramido do mar, tsunami. Não aconteceu um tsunami hoje, irmãos? Aconteceu um tsunami essa noite agora, das ondas. E haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, irmãos, a gente vai ver agora uns comentários aqui, que eu tenho aqui, sobre Apocalipse 6:12 e todos esses textos cruzados, onde toda a Bíblia nos orienta da mesma coisa. Então, o que eu li aqui, todos os textos falam da mesma coisa, que no final do tempo, resta pouco tempo, da abertura do sexto selo, como já houve na história, né? Ele, na verdade, esse sinal já houve, só que ele é um sinal escatológico, e ele vai acontecer de novo, novamente, porque ele está em conotação ao fim do mundo, à volta de Cristo. Então, eu vi, quando abri o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol se tornou preto como saco de crina, a lua se tornou-se como sangue. Haverá um grande terremoto, o sol se tornará preto novamente como saco de crina, e a lua se tornará em sangue, até que Jesus volte novamente. Esse é o grande sinal que acompanhará agora os fins dos tempos. Nós temos aqui, né? Voltamos a Isaías 13:10. Estou abrindo a minha Bíblia aqui na hora, né? Isaías capítulo 13, versículo 10. Vai dizer o seguinte, o comentário que eu tenho aqui, Isaías 13:10, vai dizer: a incursão de Deus como guerreiro faz com que a natureza entre em convulsão. No dia do juízo de Deus, o sol e a lua e as estrelas que Deus criou para proverem luz ao mundo, segundo Gênesis capítulo 1, verso 14 a 19, se apagarão, mergulhando o mundo nas trevas. Em Ezequiel capítulo 32, verso 7, Joel capítulo 2, verso 2, e Joel capítulo 3, verso 1 e 15, Amós capítulo 5, verso 18, Miqueias 3, verso 6, Mateus 24, versículo 29, Lucas 21, versículo 25 e Apocalipse 8, verso 12. Então havia alguns textos aqui que anteriormente a gente não leu, né? Então, que está aqui no meu comentário da minha Bíblia, e a gente vai ler, né? Gênesis capítulo 1, do verso 14 a 19. Se você tiver tua Bíblia aí, abra a tua Bíblia e leia junto comigo. Gênesis 1, verso 14 a 19. Disse também